Veja os destaques de hoje. OCB apresenta os dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro e mostra a força do setor. No quadro Temática, comentário de Ivan Ramos, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina. Ano Internacional da Mulher Agricultora valoriza o protagonismo no campo. Logística desafia crescimento e competitividade do agro em Santa Catarina. Seu jardim mais bonito e perfumado, sua horta mais produtiva. Conheça a linha de fertilizantes organominerais da FECOAGRO, Fertimais Biomais e Cooperene Biomais, em embalagens práticas de 1 e 5 quilos. Soluções sustentáveis que combinam fonte orgânica com nutrientes minerais, aliando tecnologia e qualidade para deixar suas plantas mais fortes, bonitas e bem nutridas. Encontre nas cooperativas filiadas, lojas agropecuárias, floriculturas e supermercados. No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organomineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooperene Mais e Cooperene Biomais Organomineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. FECOAGRO, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. A FECOAGRO é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A FECOAGRO é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. 2 marcas, 2 programas, com a identidade FECOAGRO, Cooperativismo em Notícia e Cooper News SC. Tudo que move o campo e a cidade, você vê aqui. Apoio OSESC Sescope, FAESC Senar, Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Fertilizantes FECOAGRO. E nós começamos a nossa jornada de hoje focados na apresentação do Anuário do Cooperativismo Brasileiro, apresentado esta semana pela OCB. Nele estão os números que expressam a grandeza do sistema, algo robusto, saudável e sempre comprometido com o desenvolvimento da sociedade, onde Santa Catarina segue como referência nacional. Com 29 milhões de cooperados, 848 bilhões em movimentação financeira, 1,5 trilhão em ativos totais e 20 bilhões em tributos pagos, o cooperativismo brasileiro é uma locomotiva supersônica. Dados do Anuário de 2026 mostram crescimento sustentável em todos os setores. Números que seguem surpreendendo. A gente ficou muito contente com esses resultados, que são muito positivos e eles confirmam, sim, uma tendência que a gente já vinha observando. O cooperativismo brasileiro ele tem crescido de forma consistente porque ele está respondendo às necessidades reais das pessoas e das comunidades. Então, esse fato de a gente ter chegado a 29 milhões de cooperados demonstra que cada vez mais os brasileiros estão reconhecendo as cooperativas como um modelo que é capaz de gerar oportunidade, desenvolvimento, renda, qualidade de vida. Com 4.400 cooperativas ativas e presença física em 3.400 municípios, o sistema brasileiro é um setor que precisa ser reverenciado, onde o crédito tem mostrado todo o seu poderio. Atualmente, 8 em cada 10 cooperados pertencem ao ramo crédito. Mas é o ramo agropecuário que manteve a liderança entre todos os segmentos. Respondeu por 57% dos ingressos do setor, com movimentação financeira de 487 bilhões. O ramo agro, ele vai sim continuar sendo um dos grandes motores econômicos, não só do cooperativismo, como de toda a economia brasileira.
as cooperativas agropecuárias elas têm ampliado a sua capacidade de agregar valor à produção por meio da industrialização, da inovação, da logística e da abertura de novos mercados, principalmente internacionais. E isso fortalece a renda dos cooperados, contribui para a segurança alimentar e para a competitividade do agronegócio brasileiro. Um exemplo bem-sucedido desse sucesso vem de Santa Catarina. Entre 2020 e 2025, as receitas totais das cooperativas saltaram de 46 bilhões para 105 bilhões, aumento de 126%, com 60% da população ligada ao sistema. E o trabalho de desenvolver pessoas, eu acho que o sistema cooperativo é um dos que mais faz dentro de Santa Catarina, seja através da FECOAGRO, seja através da Aurora, seja através da OSESC, do SESCOP, seja através de... Todas as cooperativas hoje estão investindo em seus líderes, em seus dirigentes, em seus profissionais, né? E isso faz o cooperativismo borbulhar. Então, cada vez mais a gente quer um cooperativismo mais robusto, melhor, que atenda melhor as pessoas, que faça diferença na sua comunidade, e eu acho que nós estamos conquistando isso, conseguindo fazer isso, né? E quem não vestiu a camisa do cooperativismo, que vista. Isso mesmo, ainda falta esses 40% que eu te falei aí, nossa população catarinense que precisa ser associada a uma cooperativa. Por que não a gente ter essa mente de querer atingir esse 100% da nossa população associada, né? Quem sabe um dia que a gente consiga. As 45 cooperativas agropecuárias do estado responderam por 60% das receitas globais e por 62% dos empregos diretos gerados pelo cooperativismo. O segmento encerrou o ano com receita operacional de 63 bilhões, um avanço de 10% em relação ao ano anterior. O agro, além dele ajudar as famílias, ele ajuda muito as comunidades, os municípios, o próprio estado, o estado de Santa Catarina, ele cresceu bastante por causa do agro. E o agro ele deu uma desenvolvida muito grande, de uns 20 anos para cá, né? Muita tecnologia, muita novidade, muita produtividade, que não se tinha essa produtividade. Então o estado, ele deve muito também para o agro, né? Pena que nós estamos atravessando um momento meio difícil, né? Mas com certeza a gente sai disso aqui também, já saímos de várias vezes de crises, mas essa é uma crise bem prolongada, mas nós vamos sair tranquilamente, e o nosso produtor, o pessoal do agro, é um pessoal que sabe que está plantando sem saber se vai colher. Não tem seguro agrícola, mas ele planta assim mesmo, planta semente boa, fertilizantes bons, e muitas vezes ele não sabe se vai colher por causa do clima, né? Então o produtor ele é muito forte, ele é persistente e assim que é bom. Quando tiver uma novidade, ele vai atrás e traz para a sua propriedade para produzir mais. Isso que é bom. Um país referência a nível mundial, eu diria assim, por tudo aquilo que ela exporta. Ela exporta alimento para muitos e muitos países e certamente, claro, temos certas dificuldades para enfrentar os desafios do dia a dia. Por exemplo, o fator climático é um fator que prejudica muito. Esse ano que principalmente que é um ano porque a expectativa não é muito propícia para a agricultura, mas eu diria assim que de uma forma ou de outra nós vamos continuar sendo um dos celeiros do Brasil, né? E o oeste catarinense, toda Santa Catarina, principalmente através das cooperativas, através da industrialização, é uma economia que alimenta o mundo e é uma economia que dá sustentação para todas, não somente para a alimentação, mas a economia com geração de emprego, geração de impostos, geração de renda. Então eu acredito que vai continuar assim. O Anuário Brasileiro do Cooperativismo ainda mostra que o sistema continua ampliando a sua contribuição para o mercado de trabalho. Em 2025, elas registraram 613 mil empregos diretos. Os números estão aí, os resultados são prósperos, mas o que esperar do cooperativismo para os próximos anos, para as próximas décadas? Essa pergunta tem resposta, e o que se vê é algo extraordinário. O nosso foco é fazer com que o cooperativismo continue crescendo de forma cada vez mais sustentável, gerando impacto positivo para as pessoas e para o país. Isso passa por a gente investir em inovação, transformação digital, sustentabilidade, formar novas lideranças e, claro, expandir para novos mercados e segmentos econômicos. Nosso objetivo é, mais do que crescer em números, é ampliar a capacidade das cooperativas de promover desenvolvimento, gerando oportunidades, melhorando a vida das pessoas, das comunidades onde elas estão presentes.
Ou seja, a gente quer gerar mais prosperidade para todos que estão envolvidos nesse processo. Nosso grande desafio no momento é fazer o cooperativismo ser cada vez mais conhecido e reconhecido pelo papel que ele faz na sociedade. E acredite, somos uma máquina que ajuda a sustentar o Brasil. Uma máquina que tem organização, planejamento, estratégia e foco no futuro. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora é hora do comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo da FECOAGRO, Ivan Ramos, comenta sobre o agro que continua andando. A frase "o agro não para", utilizada durante a pandemia, ressaltava que, enquanto diversas atividades econômicas e profissionais tiveram que interromper ou reduzir suas operações, o setor agropecuário continuou atuando. Mesmo com restrições e dificuldades na cadeia de suprimentos, as atividades no campo não poderiam parar, especialmente por serem responsáveis pela produção de alimentos para a população. Foram dias difíceis para o agro, mas o setor não parou e teve papel importante na retomada das demais atividades no período pós-pandemia. É voz corrente que o setor agropecuário, juntamente com todas as atividades que integram a sua cadeia, é responsável por uma parcela significativa da movimentação da economia do país, refletindo também em diversas atividades econômicas urbanas e na geração de tributos. Aqui em Santa Catarina, a movimentação da economia também tem forte ligação com o agro, que caminha em parceria com o cooperativismo. Os números divulgados recentemente demonstram a importância das cooperativas, especialmente no setor produtivo. Se avaliarmos os eventos promovidos pelo agro, principalmente na região oeste do estado, veremos que o setor é uma verdadeira mola propulsora da economia. Mesmo dependendo do comportamento do clima e dos mercados para viabilizar resultados e permanecer na atividade, o agro continua avançando e gerando riquezas. Os sucessivos eventos realizados em Chapecó são uma demonstração clara da importância do agro e do cooperativismo. Os calendários estão fortemente ligados às atividades agropecuárias, mas seus reflexos alcançam o comércio, a indústria, a prestação de serviços e o turismo de toda a região. Nesse período de agosto e setembro, importantes eventos ligados às atividades agropecuárias estão acontecendo ou serão realizadas, alguns com abrangência estadual e até nacional. Um deles é o 35º Congresso Nacional de Milho e Sorgo, que ocorrerá de 31 de agosto a 3 de setembro de 2026, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Denez, de Chapecó. Trata-se de um tema que precisa ser discutido por todos aqueles que têm relação com as cadeias produtivas de grãos e proteína animal. Afinal, a produção de carnes depende dos grãos, principalmente do milho utilizado na fabricação de ração. Como Santa Catarina é deficitária na produção desse cereal, considerado o grão de ouro para as cadeias de carne e leite, torna-se necessário discutir e ampliar o uso de tecnologias capazes de proporcionar maior produtividade nas áreas disponíveis no estado. Portanto, para o agro continuar avançando, precisamos valorizar iniciativas que discutam assuntos de interesse do setor. A programação do Congresso prevê inúmeros temas e palestrantes renomados, que estarão compartilhando conhecimento com o público participante. Para continuarmos liderando importantes atividades agropecuárias em Santa Catarina, precisamos trabalhar juntos para valorizar e viabilizar o setor. Outro evento importante aconteceu na semana passada, desta vez voltado ao cooperativismo.
o Departamento de Cooperativismo da OAB Santa Catarina promoveu o FICOP Coneca, fórum que abordou o cooperativismo, seus produtos e serviços. Palestrantes de diferentes áreas trataram de assuntos relevantes para o movimento, com destaque para a intercooperação. 2 importantes líderes cooperativistas, Roberto Rodrigues e Neivor Canton, participaram da programação e compartilharam suas experiências com o público. Foi um fórum importante, embora tenha contado com uma participação pequena das cooperativas, diante do nível da programação apresentada. A iniciativa da OAB foi valiosa ao abrir espaço para discutir com outros segmentos da sociedade temas que contribuem para a valorização do sistema cooperativo. Cabe também cumprimentar a advogada Sônia Gabiati, que liderou a organização do evento. Foi mais uma iniciativa externa ao próprio sistema, reconhecendo a importância do cooperativismo para a construção de uma sociedade mais justa. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Ano Internacional da Mulher Agricultora valoriza o protagonismo no campo. Logística desafia crescimento e competitividade do agro em Santa Catarina. No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fert Mais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooper N+, e Cooper N Biomais organo-mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Seu jardim mais bonito e perfumado. Sua horta mais produtiva. Conheça a linha de fertilizantes organominerais da Fecoagro. Fert Mais Biomais e Cooper N Biomais. Em embalagens práticas de 1 e 5 quilos. Soluções sustentáveis que combinam fonte orgânica com nutrientes minerais, aliando tecnologia e qualidade para deixar suas plantas mais fortes, bonitas e bem nutridas. Encontre nas cooperativas filiadas, lojas agropecuárias, floriculturas e supermercados. 2 marcas, 2 programas, com a identidade Fecoagro, Cooperativismo em Notícia e Cooper News SC. Tudo que move o campo e a cidade, você vê aqui. Apoio OSESC Sescope, FAESC Senar, Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Fertilizantes Fecoagro. E vamos agora para o Ano Internacional da Mulher Agricultora. Em 2026, o mundo voltou a olhar quem cultiva muito mais do que alimentos. A Organização das Nações Unidas declarou este ano como o Ano Internacional da Mulher Agricultora, uma iniciativa que enriquece o papel essencial das mulheres na produção de alimentos, na preservação do meio ambiente e na gestão dos negócios e também no desenvolvimento das comunidades rurais. No campo, elas plantam, colhem, preservam saberes tradicionais e fortalecem a agricultura familiar. Em Santa Catarina, as mulheres agricultoras estão cada vez mais presentes na gestão das propriedades rurais, na diversificação da produção e também na liderança de ações coletivas. Nem sempre elas são vistas, lembradas ou valorizadas, mas cada alimento que você consome carrega o esforço, o cuidado e a sabedoria de quem cultiva a terra e lida com o mar. No campo ou no litoral, as mulheres impulsionam o desenvolvimento,
São essenciais em todas as esferas da vida social, econômica e cultural. E elas não estão sozinhas. Em Santa Catarina, a EPAGRE caminha ao lado dessas mulheres. Na agricultura familiar, nós temos uma figura central, que é a mulher. Alguns me perguntam qual a importância da mulher na agricultura. Eu diria que essa pergunta não cabe, porque a mulher agricultora é o coração da agricultura familiar. Segundo dados da ONU, 60 a 80 milhões de mulheres na América Latina e no Caribe trabalham na agricultura familiar, produzem alimentos. Então, a importância da mulher é algo inquestionável. A mulher agricultora não é só produtora de alimentos, ela é a animadora da família, ela é a animadora da comunidade. O que é ânima? É aquela que tem vida. Então, essa mulher na agricultura, ela é central, inclusive para os processos de organização e de potencial para pensar o plano da família. Uma outra questão muito interessante de abordarmos nessa comemoração da mulher agricultora são as mulheres como guardiãs da biodiversidade. E quando eu falo em biodiversidade, não é só de frutas, hortaliças e flores. A mulher traz em si algo que a diferencia dos outros seres, que é o útero. E nós trabalhamos com as agricultoras o útero como ensaio da fluidez necessária à vida. Então, essa mulher agricultora, ela é guardiã, sim, de sementes, sim, de flores e frutos, mas também dos filhos que ela coloca no mundo e que passam a trabalhar com a família agricultora. Então, essa mulher na agricultura, ela é uma figura central para a perpetuação da biodiversidade e da diversidade sociocultural, no caso de Santa Catarina. Nos últimos anos na EPAGRE, nós estamos trabalhando especialmente com mulheres no curso Florescer. O nome do curso, Florescer, não é em vão. Flor, aquela característica do feminino, do acolhimento, do colo que um filho precisa. Ser o que a mulher quiser ser. E florescer é o que nós promovemos no processo do curso. E o que nós estamos observando com esse processo? Mulheres ocupando espaços de protagonismo e empoderamento. Seja na propriedade, quando ela apresenta uma proposta de inovação e o seu companheiro, seu marido, os seus filhos acreditam, porque o trabalho é feito em família. Essa mulher está se tornando a protagonista, ela está indo à frente e vem aumentando o número de mulheres. Por quê? Na questão econômica, para cada 4 homens, existem 4 mulheres em idade produtiva. Entretanto, para cada 4 empreendimentos que têm homens à frente, ainda temos apenas uma mulher. Então, esse trabalho de incentivar o protagonismo e empoderamento feminino no campo é central. E elas estão se dando em conta do potencial que têm e estão, sim, florescendo. Qual a importância de darmos visibilidade ao trabalho de mulheres agricultoras? Primeiro, ainda temos muitas mulheres que trabalham muito e o empreendimento não está no seu nome. Não é uma questão só de estar ou não estar no nome, é a questão da visibilidade efetiva do trabalho dessa mulher em transformar um alimento, em fazer um pão para comercializar, em industrializar uma geleia, em trabalhar em conjunto com a sua família. A importância é incentivar, visibilizar e trazer à tona o trabalho de mulheres agricultoras é central para que as mulheres mais jovens se sintam incentivadas, estimuladas e valorizadas em permanecer no campo. Sem mulheres, eu afirmo, não existe agricultura familiar. E incentivar a visibilidade é sim um papel nosso, como extensão rural no campo, para que essas meninas queiram permanecer com protagonismo, empoderamento e sim, se sentindo valorizadas
como pessoas e como profissionais. E agora o assunto é logística. O avanço da produção e a conquista de novos mercados aumentam a pressão sobre a infraestrutura logística de Santa Catarina. Rodovias sobrecarregadas e a falta de uma conexão ferroviária eficiente com o Oeste estão entre os principais desafios para a competitividade do Estado. O cenário coloca a logística no centro das discussões sobre o futuro do agro catarinense. O agronegócio é um dos principais motores da economia catarinense. O setor movimenta cerca de 144 bilhões de reais por ano, representa 35% da economia do estado e responde por 70% das exportações. Mas nós temos uma demanda muito grande aqui de transporte saindo do oeste, do extremo oeste de Santa Catarina, até os portos catarinenses e para o resto do país. As rodovias estaduais precisando de reparos e principalmente a 282 precisando deixar com que o tráfego flua com mais rapidez, mais velocidade. Os portos de Santa Catarina movimentaram 65 milhões e 700 mil toneladas de cargas em 2025. Para chegar até eles, a produção do Oeste depende de uma rede de rodovias que corta o estado de um extremo ao outro. Os gargalos já começam a partir da portaria das nossas indústrias, a exemplo do que nós temos na 470, que já possui um projeto de duplicação. O projeto é da década de 80, preparado para 5 mil veículos dia e a previsão para 2026 são 46 mil veículos dia. Para manter a operação, muitas empresas precisam aumentar o número de caminhões em circulação. Nós temos uma situação a partir do oeste até os portos e destino dos nossos produtos voltados para o mercado externo. Nós temos uma chance de atraso de 65% a 80% devido à condição das nossas estradas. O desafio da logística catarinense não está apenas em levar a produção do oeste até os portos. O estado também precisa trazer de longas distâncias os insumos que movimentam a agroindústria. Um dos principais exemplos é o milho. Santa Catarina precisa de cerca de 8 milhões e meio de toneladas do grão por ano para produzir ração. E é nesse ponto que a discussão sobre novos modais ganha força. No ano de 2025, a malha ferroviária em Santa Catarina movimentou mais de 6 milhões de toneladas de cargas, segundo dados da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Nós temos um estudo feito de uma ferrovia que liga Maracaju até Cascavel e um estudo feito de Cascavel a Chapecó e um de Chapecó a Passo Fundo. Esses estudos indicam que é viável e que é possível implementar uma ferrovia, porque nós temos em torno já hoje de 7 milhões de toneladas de milho que são importadas do Mato Grosso, do centro-oeste, né, para trazer o grão aqui para o oeste de Santa Catarina. Para melhorar essa competitividade, conseguir cumprir prazos e ter o alimento necessário para a nossa indústria, para a nossa agroindústria principalmente, a ferrovia é de fundamental importância. A ferrovia é tratada pelo setor produtivo como uma solução estruturante, mas a construção de novos corredores ainda depende de projetos de longo prazo. Enquanto isso, o Estado concentra parte dos investimentos imediatos nas rodovias. O Programa Estrada Boa Rural, ele contempla ligação da sede do município com comunidades rurais, com núcleo de produção, com equipamentos urbanos. Isso vai ajudar muito, né, todo o interior de Santa Catarina e beneficiar de forma direta o agronegócio. Nós já temos mais de 1.000 quilômetros contemplados, dezenas de obras iniciadas, são mais de 5 mil famílias beneficiadas com asfalto na porteira. E depois da preocupação com a melhoria da logística no agro catarinense, o Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.